Olá, seja bem-vindo a mais um PitaCast. E hoje estreando aqui, eu entrevistando Guilherme Ramos. Eu sou Evani Braga, sou psicóloga, eu sou coordenadora multidisciplinar do Instituto Fecha Feridas. E agora nós estamos abrindo a área da cultura, da literatura, e nada melhor como entrevistar o nosso querido Guilherme Ramos. E aí, Guilherme? Como é que bom? Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso instituto. Me conte aí sobre você. Ok, eu sou, como você falou, né? Eu sou escritor, sou compositor de trilhas sonoras. Normalmente eu direciono para a área de literatura, que é um mercado novo. Produtor cultural. Então, assim, eu tenho já um tempo de estrada, sobretudo na área de criação literária. Então, é aquela coisa, você começa lendo de tudo e você não se contenta e você começa a escrever e daqui a pouco escrever não é suficiente, você quer passar essa informação para frente. Então, eu costumo dizer que eu sou um grande curioso, um pesquisador das artes, né, da cultura. E aí, uma satisfação muito grande estar aqui para compartilhar com você e com o Instituto Fecha Feridas um pouco do que eu faço, na área literária, especificamente. E de onde surgiu a ideia, de transformar a escrita criativa em oficina? Pois é, a gente termina lendo, né? Hoje em dia, a gente lê muito. E eu não falo só de letras, né? Então, a gente lê o mundo. Então, a gente está andando por aí e existem várias coisas para serem lidas, né? Símbolos, placas. A gente lê bula de remédio, quando criança lê história em quadrinhos. E vai evoluindo, vai para livros e tudo. Então o que que aconteceu? Eu fugi da rotina. Então eu tava lendo de tudo, sempre li muito. E chegou um momento em que eu tava deixando de lado um pouco só a leitura para escrita. E aí chega um momento em que só escrever também não basta. Porque aí você escreve, fazendo a leitura, e aí você fica sempre perguntado, né? Como é que você escreveu isso? Como é que se escreve aquilo? Como é que se faz para escrever? Olha, eu tenho uma ideia. E as pessoas sempre perguntando. Então chegou uma hora que isso virou uma necessidade. Poxa, o público está precisando de uma orientação para a escrita. Que não é como a gente tem orientação na escola, que é a redação, que a gente escreve para o nosso tempo vestibular, né? Que agora é o Enem. Então as pessoas escrevem para passar no Enem. Só que a escrita, a literatura, a arte, é uma forma diferente. Então existem técnicas. Então, como as pessoas começaram a perguntar como é que faz para escrever um conto, escrever uma crônica, escrever um romance, eu disse, poxa, eu vou reunir o conhecimento que eu tive nesse tempo todo e vou passar adiante isso. Então, meio que se tornou uma necessidade, né, do público, e eu disse, não, eu tenho como oferecer. Que coisa boa, Guilherme. E me diga, tem gente que assim tem muito medo, né, de escrever, de participar, porque eu não tenho o dom da escrita. E aí, para participar dessa oficina, como é que você incentiva? Precisa ter esse dom? Ah, são uma excelente pergunta. As pessoas colocam muito isso, realmente, no dom, né? Ah, eu tenho dom para escrita, o dom para música, o dom. Gente, vamos colocar claro uma coisa. É importante a pessoa ter, o dom seria a vocação. Todo mundo tem uma vocação para alguma coisa, mas pensem bem, ninguém nasce sabendo de tudo. Então, cada pessoa sabe de uma coisa. E aí, o que é que acontece? A minha função é orientar tecnicamente para fazer aquilo. Então, na área de música, um musicista, ele vai ensinar o instrumento, a técnica vocal, o que pode ser feito, o que não deve ser feito para não danificar as pregas vocais. Na área de escrita, é como fazer para escrever um poema, conto, uma crônica. Ou seja, mesmo que você não acredite ainda no seu potencial, na questão do dom, né, que seria essa vocação, você tem uma história para contar. Então, tendo a história para contar, a minha função vai ser mostrar como você vai contar. A história vai ser sua. Você tem a história. Então, eu compreendo dizer, olha, é uma poesia? Vai ser assim. É um conto? Vai ser assado. Então, a questão toda é justamente técnica. Então, para escrever, a pessoa não precisa ter uma vocação, porque ela precisa reunir o conhecimento técnico para transformar aquela ideia
na palavra, na frase, no parágrafo, na página toda. Então, assim, é um processo fluido, com calma, sem medo, né? Para que a gente possa justamente colocar a ideia que está na cabeça, a história que está na cabeça, no papel. Que maravilha. Para você que está nos assistindo e tem vontade de escrever, a oportunidade maravilhosa aí que o Guilherme traz para a gente, com a ideia de que não tem essa barreira, né? Vamos participar da oficina, vamos entender, né? Que bom, Guilherme, que eu mesmo já tive muita vontade de escrever e às vezes me questionava muito, assim, será que realmente? Então, inclusive, eu estou com um livro aí para sair também, aí, então tá no forno, tá saindo. E a oficina também é uma oportunidade da coisa andar, né? Da coisa startar mesmo e começar a surgir, sair. E me diga uma coisa, como vai funcionar a dinâmica da oficina? Certo. Veja bem, como eu falei, eu preciso compartilhar essa técnica. Então, a gente não pode fazer isso de uma forma complexa ou muita informação, né, de uma vez, porque isso pode assustar ou pode até atrapalhar. Então, é uma forma gradativa. A gente deve encontrar pelo menos uns 4 encontros, assim, em um mês, né? Em um mês, a gente consegue dividir o conteúdo em aulas de 4 horas, certo? Por que 4 horas? Porque a gente tem que ter no primeiro contato com uma obra literária, por uma questão de praticidade, eu vou utilizar meus livros, que daqui a pouco eu mostro, mas assim, para que as pessoas tenham conhecimento da estrutura literária dos meus livros. Mas a gente vai também conhecer textos, né, livros de outros autores e autoras alagoanas. Eu gostaria de que a gente pudesse realmente reforçar essa coisa da construção da literatura alagoana e que a gente, conhecendo esse material teórico, que a gente possa se basear nessa estrutura, e aí a gente começa meio que inicialmente ler aquilo, discute aquele assunto, faz um texto parecido para poder comparar, daí a gente foge um pouco desse tema, aí vai fazer uma coisa direcionada àquilo que a pessoa quer, se é poema, se é crônica, se é conto. As pessoas podem conhecer um pouco de cada coisa para poder desenvolvendo. Porque o legal é isso, é pegar o que está dentro de si, do coração, e jogar no papel. Sim. Então, a partir desse momento, é escrito o texto, esse texto é lido, as pessoas presentes dão opiniões, aí a gente faz as devidas correções e fica com aquele texto pronto. No final, pelo menos um texto devidamente organizado, corrigido para cada pessoa. Então, no final, porque a gente tem uma turma de 20 pessoas, a gente tem que ter os 20 textos prontos, ou seja, a gente praticamente tem até um livro, sim, né? Com potencial de ser um livro para ser feito depois. Que coisa boa. Me diga uma coisa, você costuma levar esse tipo de oficina para público em geral? Já fez? Como é? Já, eu tenho uma experiência muito grande com crianças, com adolescentes, né? E tem sido muito bom, porque, entendo, quando a gente tem um público mais jovem e inicia isso, a gente vai quebrando a barreira, porque o segredo da escrita é a leitura. Então a gente sabe que hoje em dia todo mundo lê, usa a internet, todo mundo usa celular, redes sociais, então assim, todo mundo tá lendo. A gente tem que entender ler o quê? Sim. E, consequentemente, o que você lê, você escreve, né? Então, quando eu fui convidado, tem alguns projetos pessoais que vão para escolas, aí depois, sobretudo, que existem hoje em dia os editais das leis de incentivo, então você consegue aprovar projetos interessantes, você consegue levar esse futuro para escolas, e a gente encontra jovens com grande potencial e sem a oportunidade de escrever. Então, quando a gente leva essa oficina, que é um formato menor, mais rápido, né? E a gente leva para a escola, os alunos tem alunos que me confidenciam que têm cadernos com histórias, com poesias, com desenhos. Então a gente vai trabalhando a ilustração, a questão da cor, a questão da palavra. E no final sai todo mundo com um mini texto, que eles vão ilustrar assim, coisa, que se juntar novamente, tá? Para fazer uma coletânea muito boa. Então, assim, é um trabalho muito bom. Então, baseado nessa estrutura que eu levo para os jovens, eu tenho uma estrutura para adultos, para a terceira idade. E aí, o que é que diferencia esse grupo, né, dos adultos para o jovem? Porque o jovem, ele tem muitos sonhos, mas o adulto tem muitas histórias. Então, os adultos vão ter muito mais material para transformar a história do que os jovens. Os jovens são incentivados, né? Já o adulto é que tem a história, ele só precisa ser direcionado.
Então, nesse ínterim, a gente consegue tornar o material campo de pesquisa muito amplo. Então, você imagina que 20 adultos com ideias na cabeça, trocando ideias, experiências, dá para construir 20 livros. Mas não dá tempo, porque é só oficina. Para isso, deveria haver um curso. Esse curso teria que ter pelo menos 6 meses, aí a gente pode até pensar depois. Mas, inicialmente, essa oficina, com 4 encontros em um mês, a gente consegue finalizar um texto adequado, legal, para que as pessoas possam dizer assim, poxa, construir isso. E aí a gente pode avançar, e aí, caso a pessoa queira trabalhar poesia, é um caminho. Trabalhar o conto é outro caminho. Quer fazer um romance, é outro caminho. Então, é isso, é um primeiro passo. Essa oficina é um primeiro passo para que a gente possa iniciar quem sabe até uma carreira literária, né? Quem sabe futuramente um desses alunos não vão estar aqui, vai estar aqui dando entrevista para falar do livro novo, de uma oficina que pode estar fazendo. Eu acho que é um ciclo. E aí, voltando àquela sua primeira pergunta, faz muito bem ao criador não só guardar para si, se partilhar. E aí o ciclo recomeça, e isso faz com que a história se torne eterna. Isso não está sendo bom. E assim, legal. E assim, gente, eu tive a oportunidade de participar de uma mini oficina de um dos livros do Guilherme, né? E foi uma delícia. A forma como ele faz e como ele conduz é muito boa. Foi daí que surgiu essa ideia. E eu queria que o Guilherme também mostrasse aí o material dele, né, para que vocês conheçam. Perfeito. A oficina que você falou foi justamente com esse livro aqui, Cordel dos Jangateiros. Eu disse na oficina, eu vou dizer agora também, que eu não sou portelista, eu sou escritor e que cordel é uma escritura, é uma forma de contar a história. Então, esse livro aqui, ele serviu de base, né? Todo mundo leu e depois a gente foi criar o cordel. Então, o desafio foi esse, né? Foi super rápido, mas foi muito legal. No final, a gente criou várias estrofes, o cordel, e no final a gente teve um cordel completo. Foi muito legal. E esse livro será utilizado, né, nessa oficina, Sim, para que o pessoal tenha conhecimento do cordel. legal. Um outro livro que eu tenho também é esse aqui, A Menina e as Pipas de Papel. Ele já é mais prosa, mas com algumas rimas internas. Eu gosto muito da sonoridade, da questão da rima. Então, tem uma estrutura que você vai escrever o texto corrido, prosa, mas com aquela rima interna, sabe? Aquela coisa que puxa mais para a infância e a juventude, né? Que a sonoridade fica na cabeça da pessoa. Então, esse livro também vai ser utilizado. Eu tenho também o Mateu Errante e Mateu Brincante, em que ele trabalha a questão da cultura popular, né, dos folguedos alagoanos, dos mestres alagoanos. Ele também tem rimas, mas é uma rima mais simples. Dos 4 livros é o que tem a rima mais simples, que é justamente o primeiro livro que a gente vai trabalhar para poder acostumar as pessoas a isso, né? A gente vai tornar um pouco mais complexo, e aí usamos este livro aqui, que é Estrela Raivosa, que já tem uma sonoridade, uma rima mais complexa, porque ele é inspirado do hino de Alagoas, então tem a estrutura do hino. Então aqui a turma quebra a cabeça um pouquinho a estruturar, mas a gente, então, com esses 4 livros aqui, a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Claro que, havendo oportunidade, a gente vai conhecer também os autores alagoanos, as autoras alagoanas, e a gente vai ler isso também dos textos. Inclusive eu tenho livros adultos, crônicas, para quem quiser se embrenhar, que esse aqui, o Cinco Soturno, são crônicas, né, que a gente pode também ter experiências de leitura, discussão e escrita. E também o Minha Fúria e Outros Demônios, que também é de crônicas. Então, assim, a gente tem um trabalho da literatura infanto-juvenil ou literatura para infância e juventude, porque ela faz com que a gente resgate a nossa criança interior, que não tinha vergonha e que tinha ideias. Hoje em dia a gente se torna adulto e termina fechando um pouco a porta e a ideia não passa. Então, a gente trabalhando livros para infância e juventude, a gente abre o coração, se permite. E aí, a partir do momento que a criança solta, que ela vai amadurecendo na história da oficina. E aí a gente pode buscar poesia, crônica, conto, até fragmentos de romance. É por isso que eu digo, vai depender do perfil da turma, o direcionamento que a gente dá. Porque aí a gente vendo que o pessoal está puxando mais para histórias mais curtas, a gente vai para uma coisa mais curta.
Se perceber que as pessoas estão direcionando para uma narrativa mais longa, que a gente trabalha. Então, essa oficina nunca vai ser igual a outra. Então, se uma pessoa fizer uma oficina e fizer outra depois, é totalmente diferente. Porque vai depender da maioria. Então, isso aqui é gostoso. Esse que era a coisa boa, né? Exatamente. Que bom, Guilherme, estar aqui com você nessa manhã, né? Eu quero agradecer, assim, a você com muito carinho de estar nos presenteando aqui para o Instituto Fecha Feridas, trazer a sua arte, a sua experiência, né? A sua cultura, para que a gente possa fazer essa oficina, né? E essa oficina vai estar aqui para vocês, a oficina vai estar aqui para quem quiser se inscrever, vai estar aqui na nossa tela aí, nos canais do Instituto Fecha Feridas, no PitaCast, vai estar todas as informações. E também dizer ao Guilherme que muito obrigada por esse momento e vamos torcer para que essa oficina aconteça, que a gente leve cultura para a população, que a gente possa realmente contribuir com isso, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer o convite, né, para você que está assistindo a gente, de que acredite, né? Acredite em você. Você tem sim muitas histórias dentro da sua cabeça, no seu coração, povoando sua vida. Então é um momento de você transformar esses argumentos, né? Essas ideias em algo real. Então não tenha medo. Voltando ao que a gente estava começando a falar aqui no do PitaCast, que é assim, não existe apenas o dom. Quando você tem um dom, às vezes o dom está adormecido, né? A vocação está adormecida. Então, é técnica. Então, assim, eu não tô com inspiração para escrever hoje, mas aí com a técnica você puxa isso e quando pensar que não, você está criando as coisas. Então, essa oficina, esses 4 encontros, a gente está planejando para o mês de julho, né? Então, serão as sextas-feiras, das 14 às 18 horas, né? Em 4 sexta-feiras do mês de julho. Como a gente tem Copa do Mundo, a gente está deixando um dia coringa, porque se tiver jogo do Brasil, que a gente tem que torcer para que o nosso Brasil esteja nas quartas de final, nas semifinais, na final e seja hexa. Então a gente deixou um sábado, perdão, uma sexta-feira coringa, porque caso tenha jogo a gente vai para outra. Mas o mês de julho comporta 4 encontros, das 14 às 18, onde a gente vai conhecer nossas histórias, estruturá-las e escrevê-las. E no final, todo mundo com uma história pronta. Quem sabe a gente não se vê depois de ponto autores e ponto parceiros de literatura e a gente esteja fazendo história por aí, né? Então, convido você para entrar em contato com o Instituto Fecha Feridas, né? Dar uma olhada no site, questão do telefone, para tirar dúvida, para ver as informações, se inscrever. E a gente se encontra em julho, é a primeira sexta-feira de julho, às 14 horas, aqui no Instituto Fecha Feridas. Eu espero vocês, tá bom? Valeu. E muito obrigada a todos. Obrigada, Guilherme.